Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Virgínia e este é o Fala Xinha. Bom dia, ou para você será que é boa tarde ou boa noite? Que você esteja na paz do Senhor. Hoje eu resolvi fazer minha segunda podcast e falar um pouquinho do meu primeiro livro, principalmente do 8º capítulo, que eu chamo de Graça, né? E eu gostaria de usar essa podcast para explicar o que muda em nossas vidas ao recebermos a pessoa, a vida de Cristo em nós. Quando aceitamos Jesus Cristo não somente como nosso Salvador, mas como Senhor. E qual a diferença em tomar um passo assim, né? Nesse capítulo eu explico muitas situações do que aconteceu em Gênesis, né? E uma coisa que ao entendimento humano é muito difícil de entender, que Jesus, aquele que morreu lá na cruz pelos nossos pecados, ele já vivia antes de formar essa terra aqui em que vivemos. Ele vivia com os anjos, com o Espírito Santo, com Deus, né? Seu nome era Yeshua, Yeshua, que no nome original em hebraico significa salvação, né? Yeshua, então, é o nome verdadeiro de Jesus, né? Sim, o mesmo Jesus que morreu lá na cruz. Naquela perfeita realeza e multidão de anjos havia um querubim que se sobressaía. Ele era muito lindo, né? Vestia-se magnificamente ao brilho das pedras, com autoridade andava pelo império no meio de outros seres angelicais. Ele era responsável pela guarda celestial. Conhecedores da palavra, conforme Ezequiel 28, num registro antigo, concluem que ele fosse um ministro responsável pelo louvor e adoração direcionada a Deus. Este querubim permanecia no Monte Santo de Deus, pois era seu amigo, chamado de Lúcifer, que significa anjo de luz. E a gente não sabe exatamente o que houve com esse magnífico ser angelical, mas pela palavra podemos ver que corrompeu seu coração. Talvez por causa de seu resplendor não mais se contentou com o destaque que havia recebido de Deus entre todos os anjos e tornou-se orgulhoso e ambicioso. E a sua soberba deve ter crescido tanto ao ponto de querer se sobressair ao Pai, né? E com certeza ele desobedeceu alguma ordem, fez um rebuliço lá. Aconteceu uma grande rebelião celestial contra Deus e Deus, por sua vez, os lançou ao abismo. Isso você pode ver em Ezequiel 28, 13 a 19, em Apocalipse 12, 9. Né? Também diz que a terceira parte desses anjos, conforme Apocalipse 12, 4, foi expulso junto com Satanás. E é estes que atormentam a nossa vida hoje. Né? Deus, quando criou o jardim, o Éden, ele fez tudo perfeito. Tudo perfeito. É uma história linda que Deus criou um amor entre o homem e a mulher, né? Deus é romântico, sabia? Né? Mas a serpente usada pelo Satanás conseguiu, porque o Lúcifer virou Satanás, né? O anjo caído, né? O traidor, o enganador, o inimigo, né? E Deus, quando fez o homem, queria uma família de muitos filhos semelhantes a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, né? E Satanás, então, usando a serpente, enganou a Eva. E ali entrou o pecado no mundo, né? É como um veneno mortífero, né? Então, Satanás vestiu na árvore que Deus ordenou de não comer, para estragar o plano de Deus. Então, naquele dia fatídico, no Éden, a serpente perdeu sua formosura e o casal, que Deus chamava de o casal Adão, por serem um só, perdeu em unidade.
Adão mudou o nome da varoa para Eva e, como pecou, a glória de Deus não estava mais neles e eles foram amaldiçoados. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Que era a morte, né? Então esse casal, desobedecendo, perdeu todas as mordomias e a ira de Deus fez com que fosse expulso do Éden. Assim como o diabo foi expulso do paraíso celestial, né? E como Lúcifer perdeu, o anjo luz perdeu seu ministério no céu, se tornando iníquo, né? O homem, Adão e Eva e os seus descendentes, que somos nós, né? Ele perdeu o domínio sobre a terra, né? E além de perder o domínio, porque Deus tinha dado todo o domínio para Adão e Eva, né? Esse domínio foi passado para Satanás, infelizmente, né? Ali o diabo venceu a luta, né? O pecado de Adão foi uma intromissão violenta e diabólica no propósito de Deus, né? Porque desde antes da fundação do mundo, ter uma família perfeita como Jesus estava no coração do Pai. Mas por causa da desobediência de Adão, o perfeito foi aniquilado. Automaticamente o homem tornou-se inútil ao propósito de Deus, porque foi culpado e merecedor de sua ira, né? Porém, nem o homem nem o inimigo sabiam que Deus não desistiu de ter essa família, né? Então surgiu o plano da salvação e por isso que Jesus veio. Mas Deus não quis mandar Jesus ali naquela época e a humanidade cresceu em iniquidade e por isso que Deus mandou o dilúvio. Aconteceu coisas que não estão todas relacionadas na Bíblia, né? Mas houve gigantes naquela terra e eles fizeram um estrago nesse planeta. E Deus foi julgado como culpado por destruir a humanidade daquela época, salvando somente Noé e sua família na arca. Mas ele tinha um plano para isso, porque do jeito que estavam as coisas, os gigantes já estavam acabando com tudo, inclusive com a humanidade. A coisa ia ficar mais feia ainda, né? Hoje em dia há muitos gigantes fazendo o mesmo com a humanidade. Não em tamanho, mas em poder. Aliás, força, porque poder só vem de Deus, né? Bom, Deus então prometeu para Noé nunca mais destruir o mundo com água, né? Ele até colocou um arco-íris no céu como sinal dessa aliança. Isso você encontra em Gênesis 9, 11 a 14, né? E posteriormente ele encontrou um homem fiel, tipo Noé, que era Abraão, e prometeu uma grande descendência, né? Abraão é considerado o pai da fé, né? E Deus até falou para Abraão, né, que no futuro seu povo ia acabar escravo. Isso você pode ler em Gênesis 15, né? E depois da morte de José aconteceu isso. José, aquele José do Egito que muitos conhecem a história, que ele foi vendido pelos irmãos e Deus usou ele para mudar os planos da terra, que estava passando por uma crise de fome, né? Então, o povo judeu acabou escravo, né? E eles não se conformaram mais, buscando a presença do Deus de Abraão, né? Que é nosso Deus Pai, pedindo por misericórdia, por graça, para ele levantar um Salvador, um libertador, né? E Deus usou Moisés, né? E Moisés acabou sendo um grande amigo, intercessor, profeta de Deus. Ele tirou, lembram as 10 pragas do Egito, que todo mundo conhece, né? Ele tirou o povo de Deus ali daquela terra e ordenou a primeira Páscoa, né? Que era para ser comemorada perpetuamente. Minha Chiquinha coando, né? E quando ali naquele deserto, o Senhor ordenou os 10 mandamentos também para que o povo dele fosse um povo diferenciado e pudesse lutar contra o pecado, né?
Neste período, Deus queria que todo o povo ouvisse do seu Espírito Santo, como Moisés. Seria um povo diferenciado, mas eles, por medo, recusaram. Era um povo de dura serviço. E como Deus não arromba os corações, né? Colocou somente Arão, irmão de Moisés, e Moisés como sacerdote, né? Para interceder, fazer expiação pelo povo. Então, Deus ouviria todas as suas orações através de Moisés e de Arão, né? E dependendo da origem dos pecados, cada pessoa trazia alimentos ou holocaustos de animais servindo como símbolo de sacrifício e purificação. Você lembra da história que Abraão teve que sacrificar Isaac, só que chegou na hora, Deus impediu? Deus pediu, queria provar a fé de Abraão, né? E a confiança em Deus, e pediu para ele oferecer o seu filho em sacrifício. E ele fez, só que na hora de matar a criança, Deus impediu. E proveu um cordeiro, né? Por holocausto, no lugar da criança. E ali Deus já estava representando o que faria pela humanidade. Então todos nós somos, porque o salário do pecado é a morte, né? E o pecado corre em nossas veias desde Adão e Eva, né? E as leis foram instituídas por Moisés para que seu povo mudasse de atitude, que tivesse domínio próprio, desistisse dos prazeres da carne, que se livrasse do poder do inimigo, mas eles infelizmente não quiseram ajuda e continuavam rebeldes, né? Porque justamente eles pecavam, daí prestavam contas, pagavam como se pudessem comprar Deus. Eles cumpriam somente um ritual, né? Não havia verdadeiro arrependimento, porque eles só pagavam, não tinham um arrependimento no coração. E quando Jesus veio, morreu por cada um, como o salário do pecado era a morte, Jesus fez isso por cada um de nós. Ele também consegue mudar o coração do ser humano, né? Então, não era do agrado de Deus aniquilar o ser humano. Ele queria todo homem para si, mas por causa do pecado ele teve que ser rigoroso, né? Pois o mal obteve vitória sobre toda a raça humana, né? Então, o Pai escolheu Israel para ser um povo diferenciado, mas ele foi diferenciado no começo. Depois, nossa, virou pior do que muitos outros povos, porque para eles conheciam a verdade e mesmo assim não temeram Deus. Fizeram praticamente o que Satanás fez, né? E Deus não queria, mas para que seu propósito continuasse de pé, além de Pai Criador, teve que ser Deus Salvador, né? Então, por amor, João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele enviou o holocausto, que é Jesus, como fez com Abraão, proveu o holocausto para toda a humanidade. Então todos os que creem no sacrifício de Jesus estarão salvos. Então, isso é uma pequena parte que eu queria trazer hoje. Isso se chama graça. Tu não mereces, eu não mereço, ninguém de nós merecemos a salvação, porque o salário do pecado é a morte desde Adão e Eva. Mas Deus sabe que o culpado disso tudo foi Satanás. Então, por mim e por você, Jesus se sacrificou, né? Satanás até ficou alegre com a agonia de Jesus, com tudo que ele sofreu, mas quando morreu, acho que Satanás deu um pulo de alegria. Mas Jesus venceu a morte e ressurgiu. Aleluia! Ele ressurgiu. E graças a isso, o plano de Deus para todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas em Jesus
somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso está em Romanos 3, 23 a 26. Então, no sacrifício e na ressurreição de Jesus, Ele próprio venceu o próprio Satanás, pois o sangue, o corpo e o sangue de Cristo foi o único holocausto suficiente para aniquilar o plano do diabo e o pecado. Jesus é, eu digo, nosso antídoto para a santificação, justificação do homem. Ele venceu a morte e o seu poder e nos deu direito à mesma vitória, porque seu sacrifício foi aceito pelo Pai em troca da dívida que estava sobre nós, sobre o homem, sobre a humanidade, sobre mim e sobre você, aplicando a ira de Deus Pai contra a humanidade. Então, além da absolvição, da salvação, nós temos direito à vida eterna, né? Então, tudo isso que Jesus fez lá na cruz mudou a nossa história, muda a nossa vida para sempre. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, louvado seja o Espírito Santo. O que muda na nossa vida quando tomamos uma posição por Cristo, muda nosso futuro. Muda onde nós vamos passar a eternidade. Oh, glória a Deus! Em Jesus estaremos garantidos, seguros, protegidos contra as trevas. E uma coisa que tudo o seu sacrifício trouxe é que ele providenciou a derrota de Satanás. E agora ele ainda está solto, Satanás, mas essa derrota se realizará absoluta lá na época do Apocalipse. Sem o sacrifício de Jesus, nada disso ia acontecer. Então, se você tem Jesus como Salvador, Senhor, aleluia, glória a Deus. Se você não tem, ainda é tempo. Em Hebreus diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, né? Busque Deus. Atos 3, 18 a 20 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já foi designado, Jesus. Então nós estamos esperando que Jesus volte. Falo na minha primeira podcast sobre o arrebatamento. Eu tenho uma série que eu falo sobre Apocalipse, que você pode ter um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais sobre tudo isso, e também meus livros. Perseverar 1, o propósito de uma vida. Perseverar 2, a filha do milionário. E muitas coisas estão acontecendo, mas eu queria trazer hoje que fique bem claro na tua mente que Jesus comprou de volta a minha e a tua liberdade, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, conforme Isaías 53, 5, 6, né? Quando Jesus subiu naquela cruz, a nossa punição caiu sobre ele. Ele tomou os nossos pecados sobre si, para que pudéssemos ser a família que Deus tanto quer, né? Então, seja grato. A morte de Jesus e a ressurreição fez com que ele vencesse as trevas. Faça parte do caminho da luz. Jesus agradou o Pai a tudo e foi obediente até a morte. Por mim e por você ele venceu, né? Levou nossas dores, nossas enfermidades, providenciou a cura de toda a humanidade espiritual e física. Mas está tudo assim porque as pessoas estão longe deste Deus. Que Deus tenha misericórdia do povo dele e da humanidade. Senhor,
Obrigado por tua graça que tu derrama cada dia, por tua misericórdia, Senhor. Obrigada pelo teu sacrifício lá na cruz, Jesus. Obrigada, Pai, por ter enviado Jesus. Obrigado, Senhor, por essa pessoa que está aqui ouvindo. Se ela já te conhece, Senhor, traz uma unção especial, edifica a vida dela, Senhor. Dá forças nesses tempos difíceis que estamos enfrentando e ainda poderão surgir. Senhor, e se essa pessoa não te conhece, tu morreu por ela também. Se ela foi tocada, que o teu Espírito Santo termine a obra que começou aí. É o que eu te peço em nome de Jesus. Deus abençoe você.